Bom dia, irmãos. Nós vamos estar estudando hoje a lição 10, o legado de Cristo. Conforme está aqui, estamos estudando nesse trimestre os ensinos de Jesus, né? Estamos aqui com a revista Palavra e Vida, Jesus, Vida e Obra. Então hoje nós estaremos estudando o legado de Cristo. Legado significa que é uma herança que pode ser material, cultural e espiritual. E esse legado que Cristo deixou para nós, ele é um legado que nós temos a definição clara de ser um legado, antes de tudo, espiritual, né? Um legado espiritual, já que Cristo veio nos libertar, resgatar, religar a humanidade para com Deus. É um legado também cultural, porque o cristianismo passou a fazer parte da cultura de inúmeros povos dentro do nosso planeta, onde há um predomínio do cristianismo. O cristianismo deixou influências muito grandes na cultura, nos hábitos, nos costumes dos povos. E material, porque a partir das bênçãos da vontade de Deus, nós somos abençoados com bens materiais também, né? Como diz lá naquele hino: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou bom prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. As bênçãos materiais que nos são concedidas, elas vêm com uma consequência da nossa vida cristã e de acordo com a vontade do nosso Deus. Não é porque um merece mais, outro merece menos. Deus é quem faz a obra, é Deus quem dirige, é Deus quem opera. Então esse legado de Cristo, ele nos dá essa ideia. Jesus é Deus. Jesus Cristo, embora verdadeiro homem, era também verdadeiro Deus. Um dos maiores fundamentos da fé cristã. Os judeus compartilhavam a crença de um ser supremo e o reverenciam como Deus, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, mas eles não têm a ideia de aceitar Jesus como Messias, como aquele que Deus prometeu que viria na forma humana, Deus homem. Então aqui a gente vê que o cristianismo reconhece a divindade de Jesus, o judaísmo não. O judaísmo não reconhece a divindade de Jesus como Deus. O judaísmo vê Jesus como um grande profeta, tanto como o islamismo também vê Jesus como um profeta, né? Já que o islamismo ele é baseado em quê? Nos ensinamentos de Ismael, de Maomé, né? Então o Novo Testamento atribui as perfeições e atributos de Deus à pessoa de Jesus. Quando lemos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, as suas profecias, percebemos que Jesus é a figura central da Bíblia. Então podemos dizer claramente que Jesus é o protagonista. Jesus é o protagonista da Bíblia. Porque o tempo todo se falou nele, mesmo antes da sua vinda, de ele ter assumido a forma humana. Protagonista da Bíblia. Quem é o protagonista? O principal personagem de uma história. E essa história que a gente conta a partir de Jesus não é uma história
que alguém inventou. É uma história que é real, é uma história que vem das revelações do próprio Deus através da Bíblia, através da palavra do nosso Deus, né? Senhor do universo, o Salvador prometido, Senhor do universo, tem a mesma natureza do Pai. Porque Jesus tem a mesma natureza do Pai? Porque Jesus é Deus, o homem Deus. Então, a partir o texto do Antigo Testamento foi traduzido pela linguagem grega por 70 sábios em Alexandria, no ano de 270 a.C. E isso deu origem ao que a gente chama de Septuaginta. Septuaginta corresponde aos livros do Antigo Testamento, que foram traduzidos ao grego, porque nessa época a região da Palestina, da Judéia, estava sob o domínio dos gregos. Foi antes da invasão do Império Romano. Foi um período anterior ao domínio do Império Romano. O nome sagrado de Deus, né, geralmente interpretado pelos judeus do Antigo Testamento com o nome proibido na língua grega, a palavra usada foi Kyrios, Senhor. Os judeus já o faziam no Antigo Testamento utilizando o termo Adonai, que também significa Senhor, no lugar de Yahvé. O nome Kyrios foi utilizado por cerca de 700 vezes para o texto do Antigo Testamento, na versão grega. Esse título sagrado e exaltado foi atribuído a quem? A Jesus. Adonai, Kyrios, foi atribuído a Jesus. Muitas vezes nos textos apostólicos. Textos apostólicos são os textos que estão no Novo Testamento, né? Várias vezes os escritores do Novo Testamento aplicaram textos que falam de Deus diretamente a Cristo. Aqui está em Mateus 22, 43, 44, Salmo 110, 1, Lucas 2, 11, Atos 2, 36, Mateus 1, 23, Isaías 7, 14, João 20, 28 a 29. Essa lição ela tem muitas referências bíblicas. Esta lição ela vale a pena ser estudada com mais aprofundamento em casa a partir da leitura de todas essas referências bíblicas que estão sendo aqui sugeridas, tá? Então é bom que se faça isso. Antes de chegar no versículo, na parte 1 da lição, tá? Fizemos essa parte introdutória. Nós vamos orar e vamos ler Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos então estar orando, pedindo o direcionamento de Deus para aquilo que aqui vamos fazer. Oremos então. Ó Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos, porque estamos na tua casa, reunidos, ó Pai, para aprender de ti, para poder estudar a tua palavra. E queremos te pedir, meu Deus, que tu tomes a direção daquilo que aqui será feito, para que, a Deus, tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, e que possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. João 1, uma passagem bíblica extremamente conhecida de todos nós, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio então preparar o caminho para o Messias. Ele foi um precursor de Jesus. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos ler, vamos recitar o versículo 11. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quem é o Verbo? Tá? Jesus, o Senhor da palavra, o Senhor do universo. No versículo 15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Por que ele diz que foi primeiro do que eu? Porque Jesus já existia, sendo Deus homem. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém para... Vamos abrir aqui. A página muito fininha, né? Quando mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então João deixou bem claro que ele não era o Cristo, que ele estava preparando o caminho. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Então ali João reconhecia claramente que o senhorio de Jesus e não quis se comparar, se assemelhar a Jesus. João teve esta característica. Lá no hino 1 do cantor cristão, que eu acredito que vocês conheçam, Antífona, né? Ele nos diz a letra: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. Então aqui nessa terceira estrofe fala do Espírito Santo, né? Na quarta estrofe: a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Bem, irmãos, primeira confissão desse legado de Jesus, o que nós vemos qual é? A declaração pelos cristãos de que Jesus é o Senhor. Ele é exaltado como Senhor dos Senhores, exaltado como Senhor, né? O Senhor dos Senhores. Tem a ver, glorifiquem seu santo nome. Primeiro legado, a graça, a glória de Deus. Então a glória de Deus é o que? A manifestação visível da sua majestade. É aquilo que comprova que Jesus é Deus. Glória, dai glória a Deus, glórias ao seu nome. Glória, aleluia, aleluia, amém. Glórias, é uma exaltação, é uma adoração. A glória de Deus servia no judaísmo como um santo e reverente substituto para o próprio nome sagrado. A glória de Deus é intransferível. No entanto, o Novo Testamento fala da glória de Cristo em vários lugares. A glória de Cristo se manifesta só no templo? Pergunto para vocês: é só no templo que a glória de Cristo se manifesta? Só quando a gente está reunido no templo? Não. A glória de Cristo se manifesta em qualquer lugar em que o seu nome esteja sendo glorificado, exaltado, em que esteja havendo adoração, culto ao Senhor. A glória de Cristo, dai glórias a Deus, porque Ele é da Jesus, porque Ele é Deus. Glória, majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Então esses versos de cânticos e hinos conhecidos nossos fazem o papel da
glorificação de Deus, porque é o reconhecimento que é da sua majestade, da sua grandiosidade como Deus, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Segundo legado, a adoração a Deus e a Cristo. A Deus e a Cristo. Mas por que adorar a Deus e a Cristo? Deus, Pai. E a Cristo? Quem é Cristo? É Deus? É o Deus? Deus Pai, Deus Filho. Cristo é o que? Deus Filho. São três em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São a mesma pessoa, né? Oferecer adoração a qualquer outro ser além do Senhor Deus era totalmente inconcebível e tido como um pecado capital, ou seja, uma grande culpa e ofensa à santidade de Deus. Essa ofensa constituiu-se o mais terrível e abjeto de todos os pecados. Todavia, todos os discípulos, dos quais eram judeus, adoravam e cultuavam a Jesus. Cristo foi adorado e recebeu a adoração. Doxologias são atribuídas a Cristo, tá? Títulos, tanto ao Pai. Duas doxologias são atribuídas tanto ao Pai quanto ao Filho. Orações foram dirigidas a Cristo. Passagens de adoração do Antigo Testamento são transferidas de Adonai para Cristo. Estão em Isaías, em Romanos, em 1 Pedro. Na Septuaginta, que foi o Antigo Testamento escrito pelos gregos, a Septuaginta, a tradução comum da palavra hebraica Shalá, adoração, inclinação, foi utilizada a palavra grega prokineia. Nos ensinamentos de Jesus, ela descreve a atitude que devemos adotar somente para Deus. Adotar somente para Deus o que? A adoração. Somente a Deus adoramos, somente a Deus glorificamos. Eu queria ficar um minutinho só, Tá? que eu cheguei no momento que você falou. Oi. Abortar. Oi. Fala aqui, Zé. Fala aqui, porque o barulho pode não entrar na gravação. Deixa abortar aí. Não é abortar, a mulher abortar. Adotar. Sim. O adotar, né? Os evangelistas do Novo Testamento, no entanto, usaram essa palavra para descrever a atitude do povo em relação a Jesus. Essa palavra prokineia, que é uma palavra grega que significa o quê? Adoração. Atitude que devemos adotar somente para Deus. Adotar somente para Deus a adoração, o louvor, a glorificação, né? Portanto, a reação dos discípulos para com o Cristo ressurrecto é pertinente. O adoraram. Isso deixa claro o papel que a gente deve ter para com Deus. Aí, numa reação que tem ressonância no livro de Apocalipse, uma demonstração clara da divindade. O teólogo Leon Morris, em sua magna obra O Evangelho de Acordo com João, comenta sobre a divindade de Jesus. Então o comentário que ele fez foi esse aqui que eu vou ler agora. Há um contraste explícito entre um modelo de existência que tem um início definido e um que é eterno. Um modelo de existência que tem um início definido, um início e um fim, é o terreno. E o eterno, que é aquilo que não acaba,
começa e nem acaba. Que não começa e nem acaba, né? Então aí, Jesus aludiu a ele mesmo com a terminologia divina: eu sou. Eu sou. E com toda a autoridade, Jesus pôde dizer que ele era o eu sou, porque ele é Deus, né? Então a gente vê aí, em várias ocasiões nos evangelhos, cuja expressão foi a maneira pela qual Deus se identificou a Moisés e aos antigos hebreus como o único e verdadeiro Deus. Isso está lá em Êxodo 3, 14 e 15. A Bíblia também atribui ao Senhor Jesus o poder de ter criado todas as coisas. Vamos para o terceiro legado. São 4 legados, né? Terceiro legado: Jesus é o Filho de Deus vivo e possui a mesma natureza do Pai. Então isso deixa claro que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Jesus não se propagou Deus, ele é. Ele proclamou o que ele é. Então ele proclamou o que é a verdade. O texto de Oséias 11:1 foi interpretado por escritores do Novo Testamento como referindo-se à pessoa de Jesus, o Filho de Deus. A passagem de Mateus 2,15 aplica este texto de Oséias diretamente a Jesus. O texto de Salmo 2,7 é também um relevante contexto cristológico no Antigo Testamento. Cristológico no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha a forma humana, não é verdade? Mas ele já era profetizado. Porque já sabia que ele viria, que cumpriria-se a promessa que Deus fez ao seu povo, né? Então a gente vê aí, a declaração de fé do apóstolo Pedro tem uma significação especial para a cristologia dos evangelhos. A cristologia, a presença de Cristo nos evangelhos, sim, porque contam o ministério de Jesus, mas no Antigo Testamento ainda não tinha acontecido, né? Então a gente vê aí: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Após Jesus acalmar a tempestade, os seus discípulos declararam verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. O apóstolo Paulo afirma na ocasião de sua ressurreição, Jesus foi designado o Filho de Deus. Está em Romanos 1,4. Em outras palavras, a prova inconteste de que Jesus é o Filho de Deus é que a morte não conseguiu retê-lo no sepulcro. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No hino 99, que a gente canta isso quando? No período da Páscoa, que fala da ressurreição de Jesus. Então o que a gente vê aí? Veja outros textos do Novo Testamento que declaram a filiação eterna de Jesus. Aí fala em João, em Gálatas, em Atos, em Romanos, em Efésios, em Colossenses, em primeira carta de João. Quarto legado: Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando falamos da Santíssima Trindade, e fala-se muito da Santíssima Trindade na Igreja Católica, né? Não é? Mas nós também seguimos. Há uma diferença doutrinária
Deus Pai? Jeová, né? Javé. Jeová, Javé. Quem é Deus Filho? Jesus Cristo. Quem é Deus Consolador? O Espírito Santo. Então, eles três são um. São segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo. É por isso que chama segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Deus unigênito se fez carne, João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós lemos esse texto no início da nossa aula, né? Então vejamos aí o seguinte, olha, eu vim para cá sair do alcance da câmera. Bem, ao mesmo tempo devemos lembrar que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. O que foi a encarnação? A encarnação foi quando ele vira pessoa, homem. Quando Jesus se tornou Deus homem. Jesus assumiu a forma humana. Deus homem, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Deus homem, Deus Consolador, o Espírito Santo. Bem, quer dizer também que a encarnação foi uma ativa realização da parte dele. Ao se falar de encarnação e distinção do nascimento do Logos, o Logos é o que? É a palavra, Jesus, né? Dá-se ênfase à sua participação ativa neste fato histórico e se pressupõe a sua pré-existência. Jesus já existia. Jesus já existia. Jesus não existiu a partir da sua concepção no ventre de Maria. Ele já existia antes disso, né? Não é possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. Estamos falando de encarnação, não de reencarnação, né? Encarnação, se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta pré-existência é claramente ensinada na Escritura. Está lá em João 1, 2 Coríntios 8, 9, Gálatas 4, 4. O pré-existente Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue humanos, e um milagre que ultrapassa o nosso ilimitado entendimento. Isso mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas. O infinito, Deus. O finito, o homem, a humanidade. E de fato entra. E que de algum modo o sobrenatural pode entrar na vida histórica do mundo. E o que é o sobrenatural? É a ação de Deus. A ação de Deus. Já falamos isso em outra lição, né? Aquilo que extrapola os limites da natureza humana. Aquilo que vai além do que a natureza humana se caracteriza, daquilo que nós podemos fazer. Quando a gente fala, o meu Deus é o Deus do impossível, porque o impossível que é o sobrenatural, aquilo que está além da natureza. Para pensar e agir, o primeiro legado demonstrou à luz das Escrituras que toda a glória deve ser atribuída pela Igreja, tanto ao Pai quanto ao Filho. Então, desse legado, sabe? Glória ao Pai, glória ao Filho, né? O segundo legado, a igreja deve adorar
a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Adorar a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Né? Os próprios anjos de Deus adoraram tanto ao Pai quanto ao Filho. No terceiro legado, nós nos apropriamos da verdade iniludível. Iniludível. Isso significa que isso é verdadeiro. Iniludível, que não tem como iludir ninguém para comprovar, porque isso é uma verdade. Então podemos dizer que é uma verdade absoluta. É aquilo que não muda. Absoluto, que não muda. Né? Verdade iniludível de que Cristo é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. Tem várias referências bíblicas aqui na revista indicando isso, né? No quarto legado, nós absorvemos a verdade de que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e também é o Deus encarnado. João 1, de 1 a 3. E agora, sabedores e conhecedores dessas realidades supremas e magníficas das Escrituras, devemos viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas. Então a gente deixa claro, então já vamos colocar. Adorar, servir, glorificar a Deus e a Cristo. Temos aqui um recadinho da Jália. Quem está em casa, venha à igreja. Nós estamos com aula presencial. A nossa aula presencial está até mais certa do que a aula remota, porque tem alguns domingos que eu não gravei aula. Vou gravá-la sim, deixar acertar o atraso que nós estamos. Porém, eu gostaria de pedir a vocês todos que se encontram em casa, que não estão vindo às aulas presenciais, para que venham, para que se façam presente, tá? Porque estamos aqui todos os domingos, tá? E também queremos vê-los, queremos abraçar vocês, queremos que vocês participem, tá? Todos os que são alunos da nossa classe. E também todos os que queiram vir nos visitar todos os domingos a partir das 8h30 da manhã na primeira igreja batista em Nilópolis. Estamos aqui reunidos, né? Então temos esse recadinho e que a Jália pediu para passar para vocês. Nós vamos concluir a nossa aula, né? O legado de Cristo, né? Então, dentro do legado de Cristo, a glorificação de Cristo. Vamos cantar o coro do hino 112. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
e por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar: vencido tem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus. Nós vamos então encerrar nossa aula. Eu convido então a professora Jália para orar, encerrando a nossa aula. Por favor, chega aqui, Jália, tá? Pode sentar aqui, eu ajustei para Tá certo. baixo, né? Tá bem. Nós vamos orar acompanhando a professora Jália. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sua misericórdia, Senhor, porque nós sabemos que somos pecadores e que nada merecemos de tudo aquilo que tu tem proporcionado em nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e queremos te pedir que ela fique firmada em nossos corações para que possamos vivê-la, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abençoa a nossa classe, abençoa nossos professores, faça com que eles apareçam aqui sempre, Senhor, e estejam se sentindo felizes em estar na sua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos que vieram hoje, muito obrigado pela presença de vocês, tá? O Senhor tem tido misericórdia, tem estado conosco, e que Deus os abençoe muito, né? E sempre. Obrigado, até logo. Oi.